E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, vamos aprender como calcular a área da superfície de um cilindro. Vamos junto? Antes de partirmos para calcular a área da superfície de um cilindro, vamos entender o que acontece quando nós planificamos um cilindro. Quais são as formas geométricas que aparecem para nós, que se formam ao abrirmos um cilindro, tá? Ao planificarmos um cilindro. Então, vamos lá. Observem aqui, tá com o cilindro fechadinho. Quando eu abro, a parte lateral dele forma um retângulo, tá? E as duas bases são círculos, né? Esse retângulo, o que é que acontece com ele? Para calcular a área da superfície desse cilindro, eu preciso calcular o que? A área desse retângulo e a área dos dois círculos. Observe uma coisa aqui ao planificarmos no slide. A altura do retângulo é a altura do cilindro. E o comprimento desse retângulo é o comprimento da circunferência da base, tá? Então, essa linha aqui, ao abrirmos, vai acontecer novamente aqui a imagem, vamos aguardar um pouquinho. Ó, vejam que quando eu abro, essa linha aqui é o comprimento do círculo, ó, tá? Ou seja, o comprimento do retângulo é o comprimento do círculo. E a altura do retângulo é a altura do cilindro. Então, a área do retângulo vai ser o quê? Base vezes altura. A base é quanto? 2π raio. E a altura é a altura do cilindro. Então, isso significa que essa área lateral aí do cilindro vai ser dada pelo comprimento da circunferência, que é 2π raio, vezes a altura do cilindro. Porque aí a gente está multiplicando base vezes a altura do retângulo. A base é o comprimento da circunferência, 2π raio, e a altura do retângulo é a altura do cilindro, tá? Só repetindo aqui para ficar bem claro para vocês. E aí, nós com essa informação, com essa fórmula, a gente consegue calcular a área da superfície lateral. E a base? As bases são dois círculos. Então, para calcular a área das duas bases, basta calcular a área de dois círculos. Como a fórmula da área do círculo é π raio ao quadrado, a área das duas bases vai ser 2π raio ao quadrado, ok? E agora, para achar a área total, basta a gente fazer o quê? Somar a área lateral com a área dessas duas bases. Então, aqui, ó, a área lateral é 2πrh, a área das duas bases é 2πr ao quadrado, e aí a gente soma os dois. Observe que 2πr, 2π raio, ele está tanto na primeira como na segunda parcela da soma. Com isso, a gente pode colocar ele em evidência. Colocando 2π raio em evidência, o que é que acontece? Quando eu divido 2π raio h por 2π raio, eu corto 2π raio com 2π raio, fica só h. 2π raio ao quadrado dividido por 2π raio, 2π dividido por 2π dá 1. Raio ao quadrado dividido por raio dá raio, porque repete o r, subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1 dá 1, então fica só r aqui. Logo, a fórmula da área total vai ser 2π raio vezes h mais r, que é o raio. Ok? Posso fazer o cálculo da área da superfície de um cilindro calculando a área lateral, calculando a área das duas bases e somando? Pode. Você pode fazer isso separadamente ou você pode fazer usando a fórmula de forma direta. Tanto faz, tá bom? Às vezes eu prefiro fazer mesmo fazendo a área de uma área do outro e somando. Eu acho que como a gente tem a referência da circunferência para fazer o cálculo, para saber que é a área daquele retângulo ali, às vezes fica mais fácil do que memorizar a fórmula da área total. Mas aí é uma escolha, tá? Então, vamos partir para os exemplos para a gente poder colocar em prática o que a gente viu aqui. Então, no primeiro exemplo, tem dizendo o seguinte: quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a embalagem cilíndrica abaixo? Então, vejam, aqui o raio da base é 4, né? Visto que o diâmetro é 8, então aqui, ó, deixa eu fazer uma coisa aqui, daqui para cá vai ser só 4. E a altura dele é 19. Ambas as medidas estão em centímetros, então tá tudo certo, não precisa fazer conversão nenhuma, basta utilizarmos as fórmulas. Então, eu vou calcular aqui a área lateral, tá? Deixa eu colocar aqui outra cor de lápis. Então, aqui eu vou calcular a área lateral. Então, a área lateral vai ser quem? 2πrh,
que é a área da base, aliás, que é o comprimento da circunferência da base, vezes a altura. Então, aqui basta substituir o raio é 4 e a altura é 19. Então, a área lateral vai ser igual a 2π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 19. Eu não vou transformar o π em nenhum valor, vou deixar o resultado final com π mesmo, tá? Então, aqui multiplicando, 2 vezes 4 vezes 19 vai dar 152π. As duas áreas da base, a área das duas bases, aliás, vai ser 2π raio ao quadrado. Então, a área das duas bases vai ser 2 vezes π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vezes 2 dá 32π. Então, isso quer dizer que a área total será 152π mais 32π. Então, a área total, que é a área lateral mais a área das duas bases, vai dar 184π centímetros quadrados. Posso deixar a resposta nesse formato. Se no problema estiver pedindo para transformar o π em 3,14 ou em 3, você transforma. Se não, pode deixar dessa forma, ok? Vamos lá. O exemplo 2. Qual deve ser o comprimento de um tubo de forma cilíndrica se a sua superfície total pode ser coberta com 8,32π centímetros quadrados de plástico e o diâmetro de cada base tem 8 milímetros? Então, veja, a figura seria mais ou menos essa aqui, né? Então, vejam que o diâmetro da base aqui é 8 milímetros. Então, o raio da base aqui vai ser 4 milímetros. Porém, ele me deu a área total aqui em centímetro quadrado. Se isso está acontecendo, é necessário que as dimensões do meu cilindro estejam também em centímetro. Eu tenho que converter alguma coisa, é mais fácil converter o raio para centímetro. Então, 4 milímetros, cada centímetro tem 10 milímetros. Então, para converter para centímetro, basta dividir por 10. Então, isso significa que aqui é 0,4 centímetros. Sempre atentando para essa questão das unidades de medida que tem que estar todas com o mesmo tipo, tá? Então, aqui, agora a gente tem o seguinte, vejam. Ele diz que a área total é 8,32π centímetros quadrados. A fórmula da área total do cilindro, nós vimos que é 2π raio vezes h mais raio. Se eu conheço a área total 8,32π, eu vou substituir isso no lugar desse AT aqui. Então, vai ficar 8,32π igual a 2 vezes π vezes o raio, vezes 0,4, vezes aqui a altura, que é x, eu não conheço, mais 0,4. Então, aqui vai ficar 8,32π igual a 2 vezes 0,4 dá 0,8π vezes x mais 0,4. 8,32π é igual, multiplico aqui, fazendo a propriedade distributiva, né? 8π vezes x dá 0,8πx. E 0,8π vezes 0,4 vai dar 0,32π. Veja que quem está com x é esse termo aqui, então eu vou manter ele desse lado, eu vou transportar 0,32π para o lado esquerdo da igualdade. Então, vai ficar 8,32π menos 0,32π, igual a 0,8πx. Tirando o 0,32 de 8,32, sobra apenas 8π, igual a 0,8πx. Aqui está multiplicando, eu quero saber quem é x, que é a altura que eu quero, passo dividindo. Então, aqui, ó, vai ficar 8π dividido por 0,8π igual a x. Π eu posso dividir com π, 8 dividido por 0,8, quero saber quantos de 0,8 cabem dentro de 8. Então, 10 vezes é igual a x. Então, meu x vai ser 10, ou seja, 10 centímetros. Então, x, que é a altura, vai ser 10 centímetros, ok? Vamos para o próximo exemplo? Aqui, ó, considere um retângulo de lados 4 centímetros e 7 centímetros. Calcule a área total da superfície dos cilindros C1 e C2 obtidos pela rotação do retângulo em torno do lado maior e do seu lado menor, respectivamente. Então, vejam, no caso aqui, o retângulo, ele tem 4 centímetros e 7 centímetros. Ele quer a área total da superfície dos cilindros obtidos pela rotação do retângulo em torno do seu lado maior primeiro.
Então, se a rotação vai ser em torno do seu lado maior, ele vai ficar em pezinho assim, tá? O lado menor vai ser a base, o lado maior, como ele vai girar em torno do seu lado maior, ou seja, o eixo dele vai ficar aqui, ó, então, do lado maior. Então, quando eu girar, eu obtenho esse cilindro aqui, tá? O raio desse cilindro é quanto? 4. A altura dele é quanto? 7. Então, basta substituir agora na fórmula. Deixa eu colocar aqui com outra canetinha. Então, vamos lá. A área das duas bases vai ser quem? Vai ser 2π raio ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2 vezes a área da base vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, que aqui é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 2 dá 32π. A área lateral vai ser 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Então, aqui a área lateral vai ser 2π vezes 4 vezes 7. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 7 dá 56π. Então, a área total aqui será 32π mais 56π, que dará aqui ao todo 88π centímetros quadrados, ok? Agora, ele diz que eu também quero o outro cilindro, que é obtido pela rotação do seu lado menor, em torno do seu lado menor. Então, essa rotação aqui, ó, em torno do seu lado menor, o eixo aqui do cilindro vai ficar, vai ser o suporte do lado menor aqui, ó. Quando eu girar esse retângulo, eu obtenho esse cilindro aqui. Então, como é que eu vou calcular? Então, o raio dele agora é 7 e a altura é 4. Então, a área da base, as duas bases, né, vai ser igual a 2π raio ao quadrado. Então, a área das duas bases vai ser igual a 2 vezes π vezes 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, 49 vezes 2 dá 98 centímetros quadrados. A área lateral vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Então, vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 7, vezes a altura, que é 4. Então, aqui vai ficar 2 vezes 7, 14. 14 vezes 4 dá 56 centímetros quadrados. Então, a área total agora é a soma de 98, aqui, desculpa, aqui é 98π. 98π mais 56π também aqui. Que aí, somando, eu vou ter 154π centímetros quadrados. Ok? Então, ficamos por aqui com a aula sobre a área da superfície do cilindro. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau!